Bom, nós estamos aí caminhando por essa série que tem muito nos edificado, nos abençoado, nos feito recomeçar, nos feito sair da inércia, sair da procrastinação e feito os nossos corações arderem pelo recomeço que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. E é neste espírito que nós continuaremos a falar sobre isso, mas hoje em específico sobre depender do Senhor Jesus, como um dos passos, como uma das atitudes que nós precisamos para recomeçar. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto, vamos ligar aqui, senão não funciona, no texto de João, capítulo 15, dos versos 1 ao 5. Um texto muito conhecido, certamente de muitos de vocês, aonde ilustra bem esses caixinhos de uva lindo aí, para quem gosta. Eu gosto muito de uva. Ele vai retratar Jesus como sendo a videira verdadeira. E neste capítulo diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 15, dos versos 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Queridos, quem falou isso? Jesus. Quem são os ramos? Eu e você. Lindo isso, né? Maravilhoso. O texto que lemos, ele faz parte de uma coletânea de discursos de Jesus, do nosso Senhor, que são retratados por João, aonde ele expressa aquilo que ele é. Jesus Cristo, ao longo da sua caminhada, ele deixa claro para os seus seguidores e para os seus discípulos aquilo que ele é na sua essência. E para isso, Jesus, conhecendo as nossas limitações, conhecendo a nossa pequenez, conhecendo a nossa pequenez diante do conhecimento de Deus, diante das verdades do reino de Deus, ele se expressa, ele revela o seu conhecimento através de coisas palpáveis, através de pequenos símbolos, através de elementos do dia a dia daquele povo. E ele então, neste discurso em específico, depois de já ter falado que ele era o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, ele, o caminho, a verdade e a vida, ele então neste momento retrata a sua essência, afirmando que ele é a videira verdadeira. E Jesus, sendo
a videira verdadeira, ele expressa nesse discurso não só aquilo que ele é, mas ele deixa claro para todo aquele que o acompanha o que também eles são, o que também eu e você é diante dessa videira. É interessante, queridos, observar que João, ele descreve esse discurso sendo uma das últimas palavras do Senhor Jesus nos momentos finais da sua trajetória, do seu sofrimento, dos acontecimentos finais da sua vida. Se você caminhar por João, você verá que este discurso, ele precede os seus últimos momentos ali com os seus discípulos, com aquela multidão que sempre se arrastava onde ele passava. O que certamente João quer deixar claro para a sua comunidade, para a comunidade que se formava, era que nessas últimas palavras de Jesus, eram palavras de exortação para aqueles que ficariam, mas também eram palavras de esperança, eram palavras de ânimo, eram palavras que alimentariam aquela comunidade depois que o mestre já não estivesse de corpo presente ali com eles. E da mesma forma, queridos, essas palavras hoje servem para continuar alimentando a igreja de Cristo para o seu papel, para a sua missão, para a sua identidade, para afirmar este nosso novo ano em Cristo Jesus, para nos recolocar no caminho que Ele espera que trilhemos. O fato é que nenhum recomeço irá acontecer na minha história, na sua história, se nós não passarmos por estas palavras de vida que João expressa no discurso de Jesus, que relata a nossa permanência na videira, a nossa permanência em Cristo Jesus. A nossa comunhão com Cristo, queridos, é o que faz de nós seres falhos, capazes de viver uma nova vida. É a permanência em Cristo, é a dependência em Cristo que fará com que a minha vida e a sua vida tome uma nova direção para este ano que se inicia. É a permanência em Cristo que faz de nós pecadores, mas filhos amados de Jesus, capazes de viver uma vida frutífera, uma vida de rendição e de frutos valiosos, não para nós mesmos, mas para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, para a missão que nos foi dada. Também nos faz capazes de sermos frutíferos no nosso trabalho, no teu trabalho, no seu lar, no seu relacionamento, nos seus relacionamentos, aonde você colocar a planta dos seus pés. É essa permanência, queridos, é essa dependência de Cristo que fará toda a diferença para o teu recomeço. Para o recomeço que você precisa, e você sabe em qual área você precisa recomeçar. Em qual área da sua vida você precisa da mão poderosa do Senhor para lhe mostrar uma outra direção. E é com este espírito, com essa convicção, que eu convido você nesta noite a perceber o que verdadeiramente significa depender dessa videira
verdadeira. O que significa essa permanência em Jesus Cristo? E a primeira delas que eu gostaria de conversar nesta noite é que depender de Cristo, depender de Jesus, traz segurança para a minha vida, para a sua vida. E essa segurança, queridos, não é nenhuma segurança da qual nós, quando ouvimos essa palavra, já imaginamos. Porque falar de segurança no Brasil que vivemos hoje, esquece. Falar de segurança na situação em que caminhamos, a exemplo das nossas casas, nos nossos bairros, já deturpa o sentido de segurança que o texto nos propõe, que a palavra de Deus nos faz buscar. A verdade é que todas as palavras que nós encontramos na palavra de Deus, como essência de vida para nós, quando nós comparamos com o que vivemos, com o que temos no nosso dicionário da língua portuguesa, vai ser muito limitado. Porque tudo que sabemos faz parte da nossa experiência. E falar de segurança na experiência que temos vivido nos nossos dias é muito difícil. É complicado. É complicado percebermos que depender de Deus nos traz segurança, quando aquilo que entendemos por segurança hoje tem sido muito pouco para compreendermos o que Jesus está falando. O que verdadeiramente a palavra de Deus nos oferece. Queridos, em tempos de incertezas, em tempos onde a nossa falta de segurança nos leva a sair de casa com a preocupação, primeiro, se nós voltaremos e a casa estará em ordem. Segundo, se no caminho a gente vai conseguir chegar aonde queremos. E se, diante de tudo isso, se encontraremos o nosso emprego, tudo ok. Se não vamos dar de cara na porta, porque alguma coisa, porque a crise, porque alguma coisa interferiu e você já não tem mais aquilo que você tinha. Porque a verdade é que a todo momento nós estamos vivendo instabilidades, não só no nosso emprego, mas no casamento, nos relacionamentos. Ora está tudo bem, ora desaba tudo. As pessoas têm vivido a todo momento esta verdade cruel, em que nada traz a verdadeira segurança. Nós não estamos seguros com nada, porque a todo momento nós somos pegos de surpresa com situações, com limitações que nos fazem perder o chão. Isso muitas vezes nos faz e faz com que muitas pessoas vivam uma fragilidade também no seu relacionamento com Deus. Porque diante de tantas situações, de tanta instabilidade, de tanta ansiedade, de tanta preocupação, como viver de fato a segurança que Cristo nos oferece? Diante dessa instabilidade de fé, como viver a segurança que Cristo nos traz? Há muitos jovens, queridos, que têm vivido essa constante indagação. Como viver essa segurança? Se muitas vezes a segurança que nós depositamos está em coisas, em pessoas, e não verdadeiramente em algo sólido, concreto,
que nós reconhecemos ser Cristo Jesus. Nós temos vivido numa sociedade em que a segurança está verdadeiramente num bom emprego, num status, que a segurança do lar está em uma boa faculdade, em uma ótima profissão, mas nós temos vivido crises intensas de pessoas que estudaram anos, que estudaram nas melhores faculdades e quando saem de lá, não encontram nenhum emprego. Se capacitaram durante anos, depositando que ao concluir aquele curso, ao concluir aquela etapa da vida tão suada, eles, num passe de mágica, mudarão a sua realidade. Mas nós vemos que isso não acontece. Nós temos visto pessoas muito frustradas, porque naquilo que elas depositaram a sua segurança, elas se perderam. E isso acontece conosco em todo momento, em várias áreas. Eu dei apenas um exemplo, mas quantos de nós têm depositado a sua segurança em coisas e pessoas e têm se frustrado? Por isso a palavra de Deus nesta noite nos diz sobre uma permanência em Cristo, que nos revela que nada, nem ninguém nos traz a segurança necessária a não ser a permanência, a dependência na verdadeira videira. Porque é dela que encontraremos vida, porque é nela que encontraremos tudo aquilo que precisamos, porque é nela que o nosso coração se abastece em todo o tempo, mesmo quando os nossos sonhos são frustrados, mesmo quando aquilo que almejamos naquele momento não acontece. É uma segurança, queridos, que traz paz. É uma segurança que Cristo oferece, que nos orienta, que organiza as nossas emoções. Não é uma segurança barata. É uma segurança que nos coloca, mesmo em pranto, mas conscientes de que há uma mão cuidando e guiando os nossos passos. Mesmo que naquele momento você não encontre o chão, Deus te segura. Essa permanência em Cristo nos revela isso, queridos. Essa permanência em Cristo que Jesus está discursando para os seus discípulos, para os seus seguidores, é para também revelar isso, o seu cuidado sobre cada um dos seus filhos. Mas a palavra de Deus, ela não para por aí. Além dessa segurança, dessa confiança, que deve ser firmada a nossa fé, e em que nós podemos descansar o nosso coração, não mais preocupados no dia de amanhã, como nós vimos no texto do ofertório, mas firmados e seguros no cuidado de Deus. A palavra de Deus nos diz que depender, permanecer em Cristo Jesus, também exige submissão. Além de estarmos seguros, a permanência, a dependência em Cristo Jesus gera submissão. E aí também está uma outra palavra que no nosso vocabulário tem sido distorcida. Queridos, quem é que gosta de ser submisso a alguém? Nós não gostamos de ser submissos ao nosso patrão, nós não gostamos de ser submissos
submissas aos maridos. Porque a submissão, na verdade, é dar ao outro a autoridade que muitas vezes nós queremos ter. A submissão é nos colocarmos diante de alguém, perante alguém, com um espírito de humildade. E isso requer que o nosso orgulho seja quebrado. Quem é que gosta de ser submisso? O quanto é difícil para nós ser submissos a pessoas. Quem dirá a Deus? A permanência em Cristo, queridos, exige de nós submissão, mas está longe de ser uma submissão que gera angústia, como é o fato de muitas mulheres que vivem submissas aos seus maridos, mas sendo oprimidas. Relacionamentos que vivem essa submissão, mas de forma irresponsável. Contratos de trabalhos que exigem submissão, mas que corrompem os valores da dignidade humana. O fato é que a submissão que nós vivemos aqui nada tem a ver com a submissão que Cristo espera de nós. Porque Cristo não exige uma submissão aonde Ele vai, aonde esse relacionamento vai gerar dor, gerar abuso, gerar maus tratos. Pelo contrário, a submissão em Cristo Jesus gera vida, gera liberdade. Olha que contraditório, porque na nossa cabeça ser submisso a alguém é tirar, é ceder a nossa liberdade. Mas em Cristo é diferente, Naná. A submissão que o relacionamento com Cristo exige é diferente. Porque a permanência nessa videira, ela exige constância, ela exige um relacionamento sincero. E a submissão a esse senhorio de Deus quer revelar isso. Exige de nós submissão, porque é nessa submissão que nós encontraremos a diretriz para que vivamos bem, para que vivamos a vida plena que Cristo oferece a nós. É por isso que a submissão a Cristo, queridos, exige de nós disciplina. E isso é o que tem faltado. E eu falo por mim, o quanto é difícil ser disciplinada. Disciplinada, às vezes, na organização da minha agenda. O quanto eu tenho sofrido para organizar o meu dia a dia. Para organizar o que eu vou fazer das 6 da manhã até as 11 da noite. Como é que faz isso? Porque parece que eu corro o dia todo, mas quando eu vejo no final do dia eu não fiz nada. A verdade é que essa submissão a Cristo, queridos, nos leva a desacelerar. A submissão a Cristo nos faz olhar para o alvo certo e corrige o nosso caminhar, corrige a nossa corrida, corrige o nosso olhar e nos faz alinhar as prioridades. É por isso que estar permanente em Cristo Jesus é também uma exortação para nós, para mim e para você, a sermos submissos à vontade de Deus e a sermos constantes, disciplinados naquilo que temos
que fazer para nutrir o nosso relacionamento com Cristo. É por isso que a nossa disciplina com a oração é necessária. É por isso que a nossa disciplina na leitura da palavra do Senhor é necessária. Nós precisamos incluir isso na nossa agenda. Nós precisamos incluir na nossa agenda a nossa constante disciplina, a nossa permanência no cuidado com a nossa espiritualidade. Porque a nossa rotina é avassaladora. Ela toma conta da nossa energia. E quando nós vemos, acabou o dia de 24 horas. E o que você fez para nutrir a sua permanência com Cristo? O que eu fiz para nutrir a nossa permanência, a minha permanência na videira verdadeira? Esse é um grande questionamento que eu tenho colocado na minha vida como uma constante obrigação, mas não uma obrigação árdua, mas um entender que eu preciso, diante dessa agenda maluca que às vezes a gente tem, a buscar a prioridade do que realmente importa. Essa submissão a Cristo, ela nos faz buscar isso. Buscar a disciplina da confissão. Quantos de nós temos feito aquelas orações decoradas no final da noite, de tão cansados que estamos, que perdemos a noção de que é diante dos pés do Salvador que precisamos reconhecer e confessar as nossas limitações? Quantos de nós temos perdido a disciplina de buscar ao Senhor, de buscar a presença do Espírito Santo logo nos primeiros momentos que acordamos? Eu confesso que eu amo café. Parece que enquanto eu não tomo café de manhã, eu não acordo. Eu não sou ninguém. Mas a verdade é que antes do café, eu deveria buscar e ter essa mesma busca, essa mesma falta é do Espírito Santo guiando o meu dia. É buscar essa permanência na videira, assim como eu busco o cheirinho do café logo pela manhã. E que maravilhoso poder fazer os dois. Buscar a Cristo tomando café. Falar com Cristo tomando café. Tenho buscado fazer isso. Tenho buscado olhar para a minha xícara de café e falar: Senhor, eu quero ter essa mesma necessidade que eu tenho do cafezinho, como eu preciso do Senhor. Essa submissão, queridos, nos faz olhar para o texto de Jeremias 29, onde Jeremias retrata a palavra do Senhor, onde ele fala: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ser submisso à videira verdadeira é isso. Depender é isso. É buscar. É se entregar. E uma outra característica, queridos, que o texto da videira verdadeira que João nos apresenta, é que depender de Cristo Jesus nos torna abençoadores. Abençoadores. No texto fala de frutos. E se pararmos para ver, vários comentaristas, vários estudiosos da palavra de Deus vão retratar vários significados a respeito de frutos. Ora, alguns falam que frutos é verdadeiramente as almas que nós buscamos, que nós
vamos em direção para salvar, esses são os frutos, as vidas que se achegam a Jesus. Ora, alguns falam que frutos justamente os frutos do Espírito, da qual Gálatas fala. Frutos caracterizados em obras. Eu particularmente acho que é tudo isso. Está tudo incluso no pacote. Porque não há como desvincular os frutos daquilo que é o meu caráter, da mesma forma como não há como desvincular os frutos de receber pessoas, de irem ao encontro de pessoas para Jesus, sem considerar que o que eu vou estar falando, o que eu vou estar pregando, a forma como eu vou estar agindo, faz parte dos frutos do Espírito Santo. Porque sem Ele, sem Cristo Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos e não podemos fazer nada. Por isso está tudo atrelado na minha consciência. Eu creio assim. Portanto, permanecer em Cristo Jesus nos torna abençoadores, porque é um dos nossos maiores compromissos de fé com esse Cristo Jesus e Redentor das nossas vidas. Há uma frase que diz que nós nunca saberemos o valor de ser grato, de ser abençoado, enquanto não entendermos o significado de ser abençoador. Por quê? Porque nós só abençoamos a vida de alguém, nós só geramos frutos, boas obras, nós só fazemos algo de bom a alguém, porque antes nós fomos abençoados. A palavra de Deus diz que nós só amamos alguém porque nós fomos amados primeiro. Porque se dependesse de mim e de você, nenhuma coisa boa faríamos, se não fosse a graça do Senhor Jesus derramado sobre a sua vida e abençoando tudo que você tocar, tudo que você falar, tudo que você é. E essa é a verdade de todo cristão. Queridos, a permanência na videira, ela gera frutos, porque o nosso caráter é transformado, porque essa é uma das maiores bênçãos de permanecer em Cristo, ter o nosso caráter, ter a nossa fé firmada, sólida, a tal ponto de que tudo que eu falar e tudo que eu fizer será abençoador para a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Porque tudo que somos deveria revelar a glória do Senhor Jesus. E a glória do Senhor Jesus é mais do que abençoadora, é restauradora, é de paz. Por isso esse é um dos grandes desafios da igreja do Senhor. E este é um convite, queridos, para todos nós. Sermos abençoadores, porque fomos abençoados por Cristo Jesus. E não há outra coisa a se fazer, a não ser abençoar a vida de outras. Porque aquilo que nos foi dado é aquilo que devemos oferecer. Por isso de nós precisa sair perdão, porque nós fomos perdoados. Por isso que das nossas ações precisam ser de amor, porque fomos amados. Por isso que das nossas ações devem sair vida
porque nos foi dado vida e vida em abundância. Mas um grande problema, queridos, é que muitas vezes nós não glorificamos o nome de Jesus, nós não somos pessoas abençoadoras em todas as nossas ações, porque há uma ruptura no ramo, há alguma coisa podre ali, e essa coisa podre nós sabemos o que é o nosso pecado, a nossa limitação, a nossa desobediência a essa dependência de Cristo. E a pergunta que eu gostaria de fazer e que eu faço a mim todos os dias é esta: do que ou em quem você está sendo dependente hoje? Porque, queridos, muitos têm estado dependentes de muitas coisas, menos da vontade de Deus. Do que você tem sido dependente hoje? É do seu celular? É das suas redes sociais? Queridos, quantas e quantas vezes eu me peguei dependente das notificações do meu celular. Dependentes a tal ponto de procrastinar com as minhas coisas, com as coisas da igreja, com as coisas dos meus estudos na época lá da faculdade, do meu TCC. Porque a hora que você pega aquele bichinho, a hora passa como num piscar de olho. E quando você vê, o seu tempo que não volta mais, passou. E o que você fez? Eu tenho conversado com muitas pessoas, e eu também muitas vezes me identifico com elas, que as pessoas têm vivido tão na dependência das redes sociais, desse mundo virtual, que nós temos cada vez mais padecidos, ficado doente, por estarmos tão dependentes, a ponto de se esquecermos o celular. Nossa, o coração chega a dar ataque cardíaco. E eu sei que você sente isso. E eu poderia aqui falar há pouco tempo, que isso só acontece com os jovens. Não. Porque minha mãe esqueceu o celular ontem. Que ela foi no encontro da igreja e ela esqueceu em casa. Menina. Minha mãe chegou que parecia um furacão dentro de casa. Minha mãe tem 65 anos. Então eu falei, nossa mãe, o que aconteceu? Esqueci meu celular, nossa. E estava esbaforida, porque ela esqueceu o celular por 3 horas dentro de casa. Como que vai zapear, como ela fala? Como que ela vai zapear? O Face. Brincadeiras à parte, queridos, isso tem destruído a sanidade de muitas pessoas. Do que você é dependente hoje? É do seu namorado? Da sua namorada? Do seu esposo? Da sua esposa? Quantos e quantos pessoas eu converso, e principalmente entre jovens, vejo a total dependência emocional que as pessoas criam no comecinho do relacionamento, e que desencadeia muitas coisas graves entre o relacionamento. As pessoas perdem a noção, perdem a sanidade, porque vira uma dependência que chega a ser insano. E nós temos vivido isso aqui dentro da igreja, nós temos vivido isso nessa geração de jovens, de adolescentes. Essa dependência de ter alguém. É fato que nós fomos criados
nunca para permanecer só. O problema é que essa dependência emocional tem criado muitos problemas psicológicos, emocionais nas pessoas. Porque a verdade de ser dependentes de Jesus está no segundo plano. As pessoas estão dependentes de pessoas, de carinho humano, que nós precisamos sim, mas não deve estar em primeiro lugar. Do que você é dependente hoje? Do seu trabalho? Quantos e quantos lares, famílias, criação de filhos tem sido destruída porque pessoas estão vivendo a dependência do trabalho, a dependência do seu status profissional, e crianças têm ficado órfãos de pais no trabalho. Queridos, é muito complicado, é um caminho muito difícil, eu sei. Mas dia após dia nós precisamos nos achegar à palavra e encontrarmos uma nova rota para essas coisas que têm dificultado a nossa permanência em Cristo Jesus. A nossa permanência em ser abençoadores, a começar pela nossa família. Por isso é muito difícil, eu sei, tomar novas decisões diante dessa nossa rotina que já tomou conta da nossa existência. Mas é necessário repensarmos no que estamos sendo dependentes. É do dinheiro? É da pornografia? É do controle absoluto da situação? É do passado? Há muitas pessoas que são dependentes do passado. E Jesus quer romper com todas essas barreiras, queridos, porque quando Ele fala que a permanência e a dependência é nele, Ele nos convida a viver uma nova vida. Não mais dependentes dessas coisas que nos sufocam, que nos prendem, que nos limitam. Mas Cristo nos convida a vivermos a liberdade nele. A liberdade de sermos testemunhas vivas e reais daquilo que a graça de Jesus tem para oferecer a cada um de nós. Por isso, que nós possamos repensar naquilo que o nosso coração tem dependido verdadeiramente, e que possamos nos entregar na dependência de Cristo Jesus em todo o tempo. Que essa igreja esteja firmada na rocha e dependente de Cristo Jesus, para que assim todos nós, eu e você, parte deste corpo maravilhoso de Jesus, sejamos abençoadores, sejamos luz para o mundo, porque não dependemos das coisas do mundo, mas dependemos do Criador do mundo. Que esta seja uma verdade na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém.